Fala, empreendedor, empreendedora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreenda SCcast, com muito conhecimento, relacionamento e propósito, que é o que a gente gosta, né? Leve e descontraído, né, Joãozinho? É isso aí, Filipão. Começando mais um podcast para vocês. Obrigado pela sua audiência. Eu quero lembrar que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Fique ligado no nosso conteúdo, nas nossas atualizações. Teremos evento aí logo, o Clube de Negócios está rodando, preparando, né, Filipão? Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E a gente está aqui hoje, né, trazendo mais um case aí para vocês, dessa vez do mundo da tecnologia, né, cara? A gente que respira tecnologia aqui no Vale Europeu, né, cara? Blumenau é uma referência de tecnologia. A gente está com o Aloísio que é hoje CEO da Teclógica e da Mobus Construção, um aplicativo, na verdade, uma aplicação, um software para construção civil. Seja bem-vindo, Aloísio. Obrigado por topar conversar com a gente, cara. Obrigado pelo convite. Vamos ver o que conseguimos contribuir aqui, né? Vamos lá. Ah, com certeza tem o que falar, cara. Tem muito. Vamos lá. Ô, Aloísio, tu tá empreendendo há quanto tempo, cara? Cara, se olhar a primeira vez que eu criei alguma coisa para empreender, acho que desde os 11 anos, mais ou menos. Né? Tem uma história. Eu sou uma raiz, eu sou da região de Lages, né? Serra Catarinense, estou aqui há quase 25 anos em Blumenau. Mas em Lages tem entre outras coisas que eu fiz, eu comecei a vida de vendedor, entre aspas, vendendo picolé com 11 anos de idade, né? Numa cidade fria, né? Porra, tu empreendeu pra caramba, cara. Já pegou o brabo, né? Pegando só o verão, né? Mas depois disso teve uma situação em que há uma espécie de uma manta que você coloca sobre o cavalo embaixo da sela para não machucar o cavalo. Ela é uma manta trançada, você faz ela não ter ar, né? E eu aprendi tipo a fazer aqueles tapetinhos de porta, assim. Então, parece aquilo ali, E eu aprendi a fazer isso, assim, coisa de estar de manhã na escola e de tarde por aí, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, bom, isso aí em casas da região serrana, que faz frio, tem muita casa de madeira. E aquele é um negócio grande, porque vai no cavalo. Eu criei um tear menor para colocar embaixo do pé e esfregar o assoalho das casas. Boa. E comecei a vender aquilo. Brilhar. Isso, para lustrar o assoalho da casa. Caramba, então foi assim, tu fez a pergunta de quando empreendeu, eu lembrei disso, né, da primeira vez. Mas depois disso aí, eu sou filho de professores, pai e mãe, então sempre cobravam muito do estudo e fizeram certo. E aí eu fui estudar e cheguei em Blumenau em 2001, dezembro de 2001, né? Já para trabalhar na área de tecnologia, eu já tinha começado a faculdade. Pô, tu acertou na área, né, velho? Pô, 2001, o cara se preocupar em fazer alguma coisa de tecnologia, pegou todos os booms possíveis, que era o início da internet, né, cara? Tu sabe que a fase de vestibular é uma incógnita, né? Assim, às vezes você não sabe para que lado vai, mas eu sempre tinha uma coisa comigo. Eu queria algo que fosse com visão de futuro e que não tivesse muita rotina. A rotina me assusta um pouco, assim. Eu não gosto de fazer todo dia a mesma coisa. Tu não é o cara dos processos, então. Assim, não do operacional, né? Tem que estar sempre... E quando escolhi computação, eu já tinha passado no vestibular em engenharia florestal, em direito, em uma série de coisas, mas não, aquilo ali não... Isso numa época que o vestibular era outro vestibular. Era outro vestibular, E aí eu fui, cara, assim, comecei a pesquisar, ainda era a época da internet, o Windows 95, lá, já indo pro 98 ali. Eu me lembrei, pô, 2001 a gente tinha sistema no DOS ainda. Isso, exato. Internet ainda discada, né? Aquele barulhinho gostoso, né? Total. Mas você já conseguia pesquisar. Meia-noite era disputado no tapa o horário, né? E aí eu falei, pô, ciência da computação. E tava iniciando uma faculdade lá, eu entrei, gostei e tô aí até hoje na área, né? Então vim em 2001 para Blumenau para trabalhar, comecei a trabalhar nas empresas daqui e cheguei na Teclógica em 2012. Antes da gente explorar agora essa cronologia, vamos falar um pouquinho, né? Tem a Teclógica e tem a Mobus. A Mobus, isso. A Mobus é uma startup recém, né? É uma spin-off em idade de CNPJ, sim. Tem um ano? Tem um Mas ano. Mas o know-how já tem... nós criamos o CNPJ dela em fevereiro do ano passado, né? Foi a primeira spin-off da Teclógica? Não, é a terceira já. É a terceira spin-off. É a terceira, A Teclógica, então, é uma empresa de 31 anos. Já é uma fábrica de eu software. acho que é bom até a gente contextualizar para a audiência o que é spin-off. A gente tem muita gente da economia real que não está habituada a lidar com esse tipo de nomenclatura. Sim. A spin-off é uma empresa que nasce... uma solução que nasce dentro de uma empresa
que depois de uma certa maturidade, ou o faturamento, ou o negócio vai crescendo ali naquilo ali, você abre uma empresa a partir dessa empresa. Novo CNPJ. Um novo CNPJ, né? E aí você dá mais foco, mais propósito, começa a trabalhar com tudo aquilo ali. Estruturar ela. Né? Estruturar ela, que é o que nós fizemos o ano passado, mas a solução já está com 12 para 13 anos, né? Então ela ficou, eu diria assim, bastante tempo dentro da Teclógica, né? Ela já poderia ter saído antes, mas a gente quis maturar bem, né? Chegar a um número de clientes X, a um faturamento X, para depois sair. Então o break-even, né? Que é atingir o ponto de equilíbrio, né? Já é a realidade. Ela já era a realidade dentro da Teclógica. Depois a gente olhou e falou, bom, a gente vai continuar crescendo e agora já faz todo sentido fazer spin-off, então. Vamos tirar a solução Móveis Construção, criamos a empresa Móveis Soluções Tecnológicas, né? E transferimos 43 funcionários que já estavam trabalhando com essa solução para dentro dessa nova empresa. E agora ela opera com empresa A pergunta, diferente, né? acho que a pergunta que me surgiu quando você estava falando, cara, porque assim, a spin-off, ela cria toda uma estrutura de governança administrativa exterior à Sim. empresa mãe, né? A gente, por um tempo, tratou o podcast aqui como um spin-off também do Empreenda, que é o portal, que é o Sim. ecossistema. Hoje a gente acabou integrando tudo, né? Voltamos, que o spin-off tem sócios diferentes, tal, Sim, são sim. decisões. A pergunta que eu me faço À assim, parte. depois de 13 anos, né, 12 anos, né, dentro da Teclógica, qual a decisão estratégica por trás da construção dessa spin-off? Por que Sim, boa pergunta. por que decidiram, não, agora a gente vai transformar isso aqui numa empresa? Boa pergunta. A Mobus já nasceu dentro da Teclógica como uma área diferente, um setor à parte, com um centro de custo à parte, com todo o controle à parte. Ou seja, ele só não era um CNPJ, né? Ele já poderia ter nascido desde o primeiro momento, mas não foi feito. E aí tinha sempre, né? Acho que é questão de investimento, né? Você tem uma empresa mãe que fatura bem e você vai fazendo investimento dentro desse produto. Aí ele vai ganhando um pouco de mercado até chegar num ponto, né? Que você diz assim, não, já chegou no ponto de equilíbrio, já tem lucro, já tem equipe, já tem tudo, mas não tem foco total, né? Que é assim, você trabalha para a construção civil. Então nós tínhamos alguns clientes que usavam a solução, mas não eram da construção civil, né? Até tem um até hoje, mas que a gente também já deve daqui a pouco tirar dali, né? Então assim, e a Teclógica, por já ter 30 anos, no caso, ano passado, nós também reposicionamos ela de uma fábrica de software para soluções de indústria. Então nós estávamos no momento em que a gente precisava separar e dar foco para as duas empresas nos negócios, né? Então assim, o Mobus Construção já estava lá dentro, né? Mas usava, digamos, toda a área compartilhada, administrativo, gente de gestão, tudo isso daí. Próprio faturamento, tudo. Era Próprio faturamento, né? Embora você tenha outro CNPJ, para você separar os números, eventualmente, você imagina um investidor que olha para uma solução do Móveis Construção. Essa é a minha próxima. Natural, é aquele filho que tá na casa da mãe ainda e Mas já produz. aproveitando, produz já, produz, mas tá aproveitando essa Exatamente. facilidade. Né? Essa facilidade. Essa pergunta que você vai fazer é boa. Depois dos patrocinadores. Bora. Rapidinho. Quero agradecer ao nosso patrocinador Master, Arte Pro Comunicação Visual. Já conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar. Você encontra aqui na Arte Pro. Quiser conhecer o nosso estúdio, cara, vem aqui na Arte Pro, visita a Arte Pro, conhece o estúdio do Empreender SCCast. A gente tá recebendo algumas visitas, hein, cara? Sim. Tá legal assim? Tá bom. Ó, só chegar. Conhecer aí. E é massa que aí você já conhece a base do Empreenda aqui, o nosso podcast, e conhece a Arte Pro, né, para fazer a comunicação do seu negócio. Eu não sei se vocês sabiam, senhores, mas a Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional, são mais de 9, quase 10 milhões aí de cooperados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter com quem contar, abra sua conta na Sicredi. A gente é muito parceiro da Sicredi. Cara, eu uso o Sicredi, né? Tô com o cartãozinho ali que tem as milhas ali, fica ligado essa parada. A Sicredi é muito boa com esses negócios. E se você precisa de um parceiro aí que traz solução de soluções financeiras, né? Você pode contar com certeza com a Sicredi. Com certeza. E além da Sicredi, João, aliás, além da Sicredi, da Arte Pro, tava lendo aqui um bipzinho aqui. Ponsone, espaços que conectam. A Ponsone tá há 34 anos no mercado. A Ponsone tem loja, João, em Rio do Sul, Blumenau, sempre com produto novo, antenado no mercado.
você que quer comprar cadeira, mesa, Ergonomia né? e conforto. Para melhorar o seu ambiente, o seu home office, a sua empresa aí, para melhorar o espaço do seu colaborador, entregar mais, ser mais produtivo, pode ter certeza que o ambiente ajuda muito. Então, você que quer fazer isso, vai lá, entre em contato com a Ponsone, com certeza vão atender super bem você. Show de bola. E, claro, Fernando Construções, nosso parceiro maior aí, membro do Clube de Negócios. Um abraço pro Fernando. Cara, sua casa de alto padrão no Vale Europeu, são mais de 300 projetos entregues, tá? O Fernando tem história contada aqui no podcast, vale a pena ouvir. Um cara que começou de baixo aí, trabalhou bastante para chegar onde chegou e hoje gerencia aí dezenas de obras ao longo dos anos aí, entregando a chave na mão. Então, você tem um terreno para construir, contrata o Fernando, você recebe a chave na mão. Você não tem o terreno, procura o Fernando ou a Connect, né? Compra o terreno e contrata o Fernando. E como é legal ter um patrocinador com a história contada aqui, né, cara? Isso é verdade. Isso é muito bom. Agradecer aí realmente o Fernando, que é um grande amigo, um grande parceiro. Fica a dica aí para quem quiser construir a sua casa. Ainda mais nos tempos de Selic alta, financiamento difícil, as coisas não estão tão simples, né? Então, você economiza muito construindo a sua casa, tá? Em vez de comprar uma casa pronta, construindo, você economiza consideravelmente. Tem amigos que estão construindo, né, Felipe? Sim. E vale a pena, né? Conheço alguns. Fala a verdade. Fala a verdade. Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando os nossos episódios. Connect Assessoria Imobiliária, o meu time está à disposição de você na Connect para fazer negócios para você. E Restaurante Dona Ana, o melhor lugar para network empresarial no horário do almoço. Vai ali no Dona Ana, que vale a pena. Vale. Esse é o time de apoiadores e patrocinadores. Obrigado. Eu quero lembrar você que no empreendedc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E a gente tá com o Aloísio, ele que é da Teclógica. Eu vou pegar o sobrenome, né, cara? Aloísio Arbegaus. O Aloísio Arbegaus, ele que é CEO hoje, né? Tá como responsável pela Teclógica e pela Mobus. Então, a Mobus foi criada para ser vendida? Rápido, simples e direto. Boa pergunta, né? Essa é uma pergunta boa. O Exit passou pela cabeça quando da construção da spin-off, não? Eu acho que passar pela cabeça sim, mas ela tem que amadurecer um pouco mais, né? Como a gente criou o CNPJ ano passado e a gente vem crescendo sempre acima de 25% ao ano, é um crescimento para empresas de tecnologia razoável, pode ser melhor, é claro, né? Mas é legal. Mas a gente cresceu 26% ano passado, né? Então, uma empresa para um exit, ela tem que ter um histórico, né? Ela precisa ter um histórico financeiro, enfim, contábil, esse tipo de coisa. Então, você tem que construir isso de uma forma saudável. Se analisa geralmente os últimos 3 anos, né? Então por hora não é a realidade, né? Os sócios da Mobus são os mesmos, da Teclógica, né? Só fez realmente a spin-off, mas tem aí um chão pela frente aí no mercado a conquistar, né? Eu fiz a pergunta porque no mundo, né, isso já é um entendimento, digamos assim, de todo o ecossistema, de que as empresas ou elas vão falir, ou elas vão ser herdadas, ou elas vão ser vendidas. E para bancar o Pelé do mercado, seja se aposentar no auge, é melhor ser vendido, né? Do que quebrar. É a lógica, né? Né? Teclógica, né? Tá ali. Boa. Mas por isso que eu perguntei, né, cara? A gente teve a oportunidade aqui de entrevistar já alguns startupeiros e pessoas do mercado, e já tem cases aí de pessoas que a gente entrevistou que tiveram exit, que tiveram grandes aportes de venture capital, coisa grande e tal. Então a gente já pergunta pela intenção, claro, de contextualizar, né? Agora vamos voltar ali para a cronologia. Tu começou a falar um pouquinho do que é a Teclógica, são 31 anos, né? Quanto tempo tu tá na Teclógica e o que a Teclógica traz de solução antes da gente explorar o Mobus? Sim, eu tô há 13 anos na Teclógica, né? Teclógica, como comentei, ela era coincidentemente, a mesma idade do Mobus, né? Coincidentemente, é a da idade do Mobus. Quando o Mobus começou, meados de 2011, né? Eu já vou voltar para a Teclógica, mas só para... Fica à vontade. Para contextualizar, né? O Mobus é uma abreviação de Mobile Business Solution. O Mobus foi criado primeiro como uma plataforma de mobilidade, de mensageria criptografada de um lado para o outro, para ela ser uma plataforma e conectar negócios embaixo dela. Como você plugasse construção, financeiro, tudo. Essa plataforma, ela garantiria todo o barramento, né? A fronteira entre o teu sistema e a cloud, né? E o mundo externo, com segurança, com tudo. Depois se fez, então, uma análise de mercado para saber o que naquela época, meados de 2011 e 12, poderia ser uma inovação a mobilidade.
E aí foi feito estudos na área da saúde, na área financeira, uma série de coisas, e se achou que a construção ali era um negócio que ainda não tinha nada, especialmente no canteiro da obra, porque dependia de tecnologia. Na época, um 2G bem, né, rudimentar, e por isso a Mobus foi criada para funcionar online e offline. Então, se não tivesse sinal, você continuaria apontando tuas coisas dentro do canteiro de obra. Quando encontra sinal, ele transmite e você tem informação para gestão, né? Então, eu entrei no Mobus rapidinho, mas vamos voltar para a Teclógica ali, né? Então, a Teclógica veio desde 94, né, como fábrica de software, fazendo manutenção de sistema, criando sistema novo, tudo sob medida, propriedade intelectual do cliente, né? Não da Teclógica, que é a base, digamos, do software sob personalizado, demanda, né? Personalizado, né? Atendendo grandes clientes, mas chegou um momento ali por meados de 2015, né? Eu entrei em 2012, a gente começou a pensar em entender o que tudo nós já tínhamos feito dentro da Teclógica, o que nós basicamente atuamos e não encontramos no mercado outras empresas que fazem. E a gente olhou para um software francês, que é chamado de Apriso hoje, mas ele é um software de uma empresa francesa chamada Dassault Systems, que é a mesma Dassault que na década de 80 criou os Mirage, os aviões, era a Dassault Aviation. Lembra disso? A Dassault Aviation criou os caças Mirage. Sim, não me é estranho essa história. Isso. E a Dassault lá, chegou um momento, na década de 80, em que ela já tinha o software 2D. Bem, imagina, década de 80. A IBM olhou para aquilo lá e falou... Isso já era com interface e tal, um negócio diferente. Isso, lá no passado, tem uma coisa, né? Tipo, não era aquela cara de idosa, assim, era um... não, já tinham começado a criar a interfacezinha, enfim, mas ainda muito um desenho rudimentar, né? Aquele cantinho pixelizado. Isso, meio... Botãozinho de Atari, eu trabalhei assim. com DOS, tá? Assim, você tinha que desenhar os... É tipo o botãozinho de Atari, né? Exatamente, fica ali. Então, a IBM foi lá e olhou para a Dassault e falou, isso que vocês têm, que vocês usam só para vocês, o mercado precisa. E aí eles criaram a Dassault Systems, uma empresa de tecnologia. E aí as grandes empresas de aviação, obviamente, Boeing, Airbus, todos usam. Todas elas. A Embraer usa, enfim, todas usam os softwares de CAD. Hoje chama de SolidWorks, CATIA, esses softwares da Dassault. E eles têm uma área que é uma área para gestão do chão de fábrica. Produção, qualidade, armazém, tudo que tem aí no chão de fábrica passando, né? Bom, enfim. E aí é onde nós fizemos a parceria com eles, porque apesar da Teclógica ser fábrica de software, ela nasceu, né? Os sócios da Teclógica que fundaram a Teclógica são regressos da Souza Cruz, que também é indústria. Olha só. Então, se uniu o know-how daquilo ali em 2016, falou, vamos dar uma olhadinha. E a Souza Cruz tinha esse software, e nós fazíamos manutenção nele. Ajudamos a implantar quando veio da Europa. Caraca, aprendeu. Ele falou, isso aqui a gente tem uma base de conhecimento, vamos ver quem é essa empresa. Aí eu fui em São Paulo, conheci a Dassault, eles não sabiam que nós sabíamos mexer no software deles, obviamente porque veio por meio de um cliente, né? E não por uma parceria de mercado, nada assim. Fizemos a parceria e começamos a implantar o software deles em outras empresas. Aí você vai falar aí de empresas grandes do Brasil, como o Boticário, ou você pega empresas globais, Electrolux, Scania, empresas grandes. Hoje a Teclógica ainda tem esses caras em parceria com a Dassault, é isso? Isso, nós ainda somos parceiros da Dassault, continuamos, né? Aí quando a gente fez isso, a gente falou, a indústria é um pilar nosso desde a fundação, mas a gente pode explorar ele agora com plataformas para chão de fábrica. E aí a gente firmou a parceria com a Dassault, começou a implantar, né? Na América do Sul, né, nós estamos habilitados para implantar em qualquer parte do mundo, mas o nosso mercado é mais a América do Sul. Várias oportunidades. Na Argentina eu fui várias vezes. Chile, a gente implantou Chile recentemente numa empresa de garrafas, que é a Veralha, garrafas de vinho, enfim. Agora estamos implantando a fábrica do Brasil. E a gente começou a olhar para esse negócio e olha, a Teclógica já tem um DNA de indústria, vamos focar um pouco mais em indústria e vamos dar uma vertical de indústria dentro da Teclógica. Mas é serviço, né? É serviço, continua sendo serviço. O software é de terceiro, né? Nesse caso da Teclógica. Fomos para a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Sim. A ACAT tem uma vertical de manufatura. Vamos para a ACAT, daí traçamos um plano, né? Vamos explorar mais essa vertical de indústria. Fomos para a ACAT e começamos a participar do ecossistema. E aí encontramos lá em um determinado evento a VEG.
a divisão de digital da WEG, que é uma das 7 divisões da WEG, a WEG Digital. E a WEG comprou em 2019 um produto também concorrente em alguma medida da SOA, mas num outro mercado. A da SOA, pelos clientes que eu comentei, né? Então são clientes basicamente europeus, americanos, que têm fábricas no Brasil. E a WEG comprou a PPI Multitask, que é uma empresa de São Paulo que também tem software para chão de fábrica, né? E a PPI tem um leque de clientes grandes no Brasil. E aí o pessoal da WEG nos convidou para ser parceiro deles também, que eles já sabiam da nossa história com a da SOA, enfim, né? E aí nós aceitamos. Então nós nos tornamos revenda WEG Digital do produto da PPI, que é o produto deles, né? E começamos também, fizemos um plano, entramos o ano passado, nos conhecemos em 2023 na CAT, começamos um namoro ali em outubro de 2023. Então a Teclógica tinha 5 sócios, né? Mas de muitos anos, uma sociedade de 30 anos, pelo menos 27, os 5 já estavam juntos. Uhum. E aí eu vim dentro da Teclógica, quando eu fui para a Teclógica, né, para chegar ali no sócio, né, eu vinha de outras empresas e já fui convidado para assumir a fábrica de software. Eu sempre trabalhei com serviços, né? Então eu fui para a Teclógica como gerente da fábrica de software, a gente chama de gerente de serviços, né, atendendo os clientes. Aí fui um tempo ali, depois, quando a gente fez o plano ali em 2016 para explorar um pouco mais a indústria, o Gilmar Tamanini, que era o atual presidente, me convidou para assumir a área comercial de novos negócios, para explorar um pouco mais isso dali, que já estava um pouco no contexto do que eu estava fazendo. E aí eu aceitei, a gente foi explorando, fez a parceria com a Dassault, começou a vender para outras empresas e fazer as implementações. Em final de 2019, o Gilmar deixou a presidência, o Clóvis, que é o sócio fundador, assumiu, e aí eles ainda não tinha separado o Mobus, né? Aí ele me convidou para assumir o comercial da empresa inteira, incluindo a área de produtos. E aí assumi a direção comercial da Teclógica, né? E aí a gente começou a olhar para os 2 negócios, né? Então, olha para cá, olha para lá, você vê, do final de 2019 até separar a Mobus como uma empresa, foram 4 anos mais ou menos. Sim. Porque há um grande estudo aí. Mas o que aconteceu? Aí viemos seguindo e conseguimos fazer E tu ainda na condição de diretor comercial. Diretor E funcionário. Era membro do board e tal, mas não tinha... Mas não era sócio, né? E aí chegamos em 2023, né? O Clóvis falou, pô, eu já tô há alguns anos ali, né? No final de 19 a 23, ele já estava olhando para ali e falou, pô, você não quer assumir a presidência? E ele levou essa ideia para o board, né? E aí eu falei, bom, é uma oportunidade, né? E aí conversamos sobre isso, fomos aí na Teclógica, é lógico, como governança e como política, governança, tudo, um diretor para ser indicado já tem que passar pelo conselho para aprovação, né? E para CEO era uma novidade para todo mundo, porque o cargo de CEO, mesmo como funcionário, esquecendo da questão sócio, nunca tinha sido presidida a empresa por alguém que não era sócio. Então, aí ficou ali, pô, foi uma discussão, daí fizemos 3 reuniões para entender todo o processo, tudo, legal. E aí a gente entendeu, bom, mas aí foi uma conversa bem transparente, vamos entrar na sociedade, vamos abrir a sociedade para o Luiz entrar, enfim. E aí assim foi feito. Então, quando eu assumi Mas como presidente... foi um vesting deles mesmo, eles tiveram... Aí, olha, curioso, né? Claro... Ou tu comprou uma parte? Não comprei. Só abriram um percentual da sociedade para que eu pudesse entrar. Legal. Não comprei. Indiretamente tu comprou. Só não... Pelo trabalho, né? Exato. Pelo trabalho, né? Mas tu vê que vai ter reconhecimento. Tem uma perguntinha aí, mas pode continuar aí, importante pra gente ver. Eu ia só concluir que até quando se falou de vesting, até isso foi um aprendizado para todo mundo. E tu imagina que já são sócios há quase 30 anos. Nunca tinham feito. Não é startup. Então, eu é que levei daí, quando a gente falou sobre isso, eu falei, tem uma modalidade que as startups fazem, há ali um período, né, de teste, vamos colocar assim, e chama vesting. Daí eu, cara, acho que vale a pena estudarem, né? Como estava aqui já presidindo a empresa, eles foram estudar, os sócios encontraram, fizemos um contrato legal, então um contrato de vesting, obviamente já entrando com um percentual da sociedade fixo já, né? E mais
é um desafio para aumentar esse percentual, né, que vai até janeiro de 26 agora aqui, para aumentar ainda mais o percentual da sociedade. Que bacana, Então foi cara. talvez, acho que tu usou bem a palavra, um reconhecimento, né, daquilo que estava a sendo dúvida, produzido. tu quer perguntar primeiro? Eu queria perguntar, óbvio que depende do trabalho de cada um, né? Mas Sim. o teu crescimento dentro do negócio, tu entendia, porque eu quero puxar essa conversa, essa resposta tua, assim, né? Uhum. Quando tu se tornou sócio, obviamente, eu imagino que tu não imaginava isso, ou talvez no período ali começou a surgir essa visão deles, né? Mas tu acreditava no negócio e entregava muito, provavelmente, né? Porque tem muita gente aí que trabalha numa empresa e não acredita que às vezes pode Sim, se tornar um exato. sócio, né? Exato. E o que tu viu, o que tu fez, na verdade, na tua percepção, tu fez para se tornar um sócio? Vamos lá. Pô, era a mesma Estudou muito? Eu acho que, assim, desde esse plano de 16, depois foram mapeados, a gente tem esse processo até hoje, eu faço reuniões assim, a gente tem um plano de sucessão na empresa. Uhum. Isso é bem latente. Então existia ali não imaginava como sócio, não Ok. imaginava, mas que chegar e em 2000... A presidência era uma realidade. Então, e olha só que curioso, né? Você diz que existe a lei da atração, né? O que você declara para o mundo. Em 2016, nós fizemos, o Gilmar puxou, junto com todos os gestores, eu era gerente de serviços, uma consultoria que fez um trabalho bem legal conosco, com todos os gestores e tal. Uhum. E uma das atividades dentro de um dia era você escrever num grande cartaz, numa parede lá, como tu se via na empresa anos à frente. E eu escrevi que eu queria presidir a empresa em 2016. Isso aconteceu, aí veio acontecer em 2024, né? Uhum. E foi bastante surpresa, porque ninguém escreveu, escreveu o isso. que tu quis dizer, né? Que Ninguém escreveu demorou. isso. Mas o Gilmar, que era o presidente, ele percebeu. Ele foi ler e ele percebeu. E aí ficou na pulguinha dele ali. Tá? assim, bom, vamos, talvez, né? Aqui tô cogitando, né? Vamos ver a performance. E já que tem esse desejo, essa declaração, vamos facilitando, apoiando e vendo aonde chega, né? Uhum. E felizmente é o que a gente chegou. Mas assim, a tua pergunta, né? Mas tu falou de um negócio que depois eu quero puxar, pode tocar. Aí eu fiz, depois disso, a Tecnologica investiu num coaching, um personal coaching, vou colocar assim, um coaching só para mim e para os outros gestores também. E eu fiz um trabalho com essa coach, e tinha lá pós-graduação na área de comercial. Vocês querem café, rapaz? Para mim, não. Idiomas, né? Então eu fui estudar espanhol e inglês, fiz uma pós na FGV. Empezaste a falar espanhol, então? Um pouquinho, assim. Fui fazer uma pós-graduação na FGV de gestão comercial. Aí livros, enfim, muitos livros, né? Cursos, né? Depois eu já tinha feito uma pós na Unicelv de gestão empresarial. Então eu fiz a gestão comercial. Depois fui buscar outros cursos. Aí eu fiz agora, há 2 anos atrás, já pensando na Mobus, uma pós de gestão em obras, né? Da construção civil específica. Tô fazendo outra, a mesma. Então, assim... Então tu gosta de estudar, né, cara? É um pouco de inquietude, sabe? Assim, você olha pro negócio, mas você, às vezes, não se dá por satisfeito. Bom, o que mais a gente pode trazer para colaborar? E aí, assim, a empresa de tecnologia, ela tem 2 desafios. Um, que é o básico, digamos, é se manter antenado na tecnologia em si, por ser uma empresa de tecnologia. Mas você usa a tecnologia para gerar valor ao negócio de alguém. No caso, seja a indústria, no caso, seja a construção. Uhum. Né? E aí você tem que estar a tecnologia sempre é um meio, digamos assim. É um meio pelo qual você gera valor. Em qualquer circunstância, eu fiquei pensando, quando é que a tecnologia é um fim? Bom, uma fintech, talvez ela seja um fim. Mas é um meio também do uso do dinheiro. Né? Mesmo que você pegue uma Nubank, alguém assim, você está, né, sendo um meio para... tanto que é um meio de pagamento, né? Exatamente. Então, é muito difícil a tecnologia ser um fim, né? Também, assim, pensando agora, não me recordo nada tão talvez específico. um game, vai. Um game é um fim. Talvez um game. Mas está sempre promovendo algo a alguém, né? Então, por final, meio. isso. Mas que legal, cara. A gente...
percebe assim que a tua busca pela qualificação talvez foi o grande diferencial. Pode ser. E eu acredito muito, eu já era uma coisa que eu acreditava e participei recente de um evento lá do G4, né? A gente até brincou. Foi uma experiência bem bacana, porque a gente modela eles muito. E lá se falou muito sobre intencionalidade, né? Então, cara, eu não vou fazer afirmações percentuais, porque eu não sou político para ficar inventando percentual. Né? Mas, assim, eu tenho convicção que a grande e a imensa maioria dos empreendedores Uhum. vive numa eterna... Empresários, eles vivem uma eterna... uma bola de neve, vamos dizer assim. O cara vai fazendo o que dá. São poucos aqueles que têm intencionalidade de pequeno, médio e longo prazo. Geralmente são as grandes companhias que já estão aí num nível, né? Citou a WEG, né? Por exemplo. Então a WEG já está aí na 4ª geração, eu acho. Mas Já- que acertam e erram tanto quanto as com pequenas. certeza. Não, mas tipo assim, é aí que eu ia chegar. Ela tem um family office, tem um objetivo, tem o principal core de negócio, tem ali outros negócios sobressalentes e tal, mas ainda assim, nos setores e mais diversos setores, ainda tem, às vezes, falta de intencionalidade. É. E talvez foi o grande diferencial para ti. E aí eu tô só numa suposição, naturalmente, Sim, porque eu não sim. conheço a história inteira, só um recorte do que tu transmitiu aqui agora. Uhum. Mas foi essa intencionalidade, né? Tipo, não, eu quero ser presidente da companhia, eu Sim. quero. E isso, naturalmente, né? Ser presidente já leva pelo lado do tipo, eu quero daqui a pouco ter alguma coisa, um percentual. Não que talvez passasse na tua cabeça, mas. Naquele momento, não. Mas é meio que natural, né? Eu entendo que sim, acho que é uma cadeira que tem uma responsabilidade grande. Hoje existe uma liderança bastante grande. CEO que é contratado, né? Tem Sim, bastante. sim, tem. Conheço alguns aí, mas não é a maioria, né? A maioria eu acredito que sejam. Geralmente ainda tem um ciclo familiar ali, né? Se tu pegar e depois as empresas que fazem a gestão, a boa gestão familiar, né? A gente vê muitas quando os fundadores falecem, as empresas sacumbem, né? Sim, a bancarrota. Mas as que fazem um bom planejamento familiar de sucessão, você consegue ver filhos assumindo bons negócios e fazendo a empresa crescer mais ainda, né? Uhum. E aí acabam ocupando esse cargo ainda de CEO, mas continua na família. Quando sai daquilo ali, ou quando é um CEO contratado, é algo que tem que ser bem pensado, né? Acho que tem que conhecer bem do negócio, né? Outro dia eu participei de outro podcast, o pessoal perguntou, a tua trajetória acabou te levando a isso, né? Sim, eu sou formado em ciência da computação, fui estagiário, programador, analista de sistemas, gerente de projeto, gerente de fábrica de software, gerente Fez de o conta processo comercial, diretor inteiro, né? comercial, CEO. E acumula o marketing junto Que é uma ali. vida gamificada, é a vida da Luísa. Então, assim, Foi passando de fase, passando de fase. Chegou no chefão agora. Chegou no chefão, né? Mas é legal porque você acaba conhecendo um pouco de tudo, né? Que é importante. E aí você tem algo que, assim, que eu acredito muito, né? Na função do CEO, pelo menos falo por mim, né? Ouvir, provocar e facilitar. Né? Mas como tu provoca se tu não conhece do negócio, tu não conhece, tu não passou um pouco por ali, não viveu aquilo para poder fazer uma provocação? É claro que quando você está na tecnologia, imagina, eu não programo linha de código desde 2006. Atualizou, né? Então é claro que são outras tecnologias. Hoje o GPT... Não, eu tô brincando. Mas Pelo amor de Deus, negócio... devs, eu respeito vocês. Imagina, né? Mas você não consegue mais discutir com um programador, falar... Mas É diferente. a provocação você continua fazendo porque você usa uma outra linguagem de programação, mas para resolver a dor de um cliente igual era desde o princípio. Claro. Eu acho Então, tem essas coisas, né? eu acho que talvez, assim... eu acho que talvez não, né? Fica até feio, mas com certeza o lado estratégico do negócio tem muito mais a ver com o entendimento, e aí eu quero a tua opinião, naturalmente, sobre isso, né? Não tô aqui necessariamente fazendo uma afirmação Claro. pura e simplesmente, quero que tu opine sobre essa minha visão. Quando a gente fala de um cargo de estratégico, um cargo de CEO, a gente está falando de um cargo muito mais sobre modelo de negócio, sobre relacionamento, Sim. do que sobre a questão operacional. Totalmente. Então, no fim, o teu papel é vender o modelo de negócio para tua base, para a galera que vai... Concorda com essa visão? É vender a empresa para o mercado, né? E quando eu falo todos os stakeholders, né? Até pro dev, pro analista. Para todo mundo, claro. Tu tem que vender, porque tu criou um projeto, né? O nosso papel enquanto CEO é trazer ideia, né? Isso aí. Aí tem que criar um processo para a ideia executar. Então tu tem que vender essa ideia pro teu time, né? Interno tem que e externo, protagonizar. né? É interno e externo, né? Porque o time vai buscar uma liderança ali, né? Vai buscar entender se
a empresa está caminhando dentro do propósito para o qual se dispôs, né? Uhum. E se principalmente a liderança que ali está representa interna e externamente isso daí. Ó, amanhã, às 8h30 da manhã, tem o café com o CEO. Então, é um momento em que o pessoal faz algumas perguntas e eu dou as respostas, né? Às vezes você não tem resposta para tudo, né? Mas a gente já fez essa iniciativa justamente para conectar as pessoas. Então, é um evento interno, né? Mas para as pessoas entenderem como é que está a empresa, para onde está indo, essas perguntas que surgem. Às vezes as pessoas que estão na empresa não nos conhecem e como a gente está home office há bastante tempo, né? Muitos nem tiveram oportunidade de encontrar presencialmente, Uhum. né? Ou de fazer uma pergunta. Mas vocês têm sede, tem... Nós temos sede no Shopping Hering, E porque o home office, tem muita gente home office? Totalmente, todo mundo ainda. Sério? Pô, tu não sente falta de cultura, de engajamento e tal? Sim, por isso o Café com o CEO vai alinhando a visão. Que tem uma galera que agora voltou total presencial e abomina o home office. Não sei se é o caso de vocês. Eu acho que não tem o certo e o errado, né? Tem a cultura e a experiência de cada empresa, né? E a entrega, obviamente. E né? a entrega. Então, assim, veja, as duas empresas crescem, as entregas estão boas. Ah, mas se fosse presencial, poderia crescer mais. Provavelmente, não sei, é uma boa pergunta, né? Mas hoje especialmente programadores, eles espalharam, né? A gente contratou muito programador fora de Blumenau e a gente não tem sede em outros lugares. Então, quando você pensa em criar uma regra de volta presencial, tu também teria que, teoricamente, dar condições daquela outra pessoa se deslocar para algum lugar e viver a cultura da empresa, né? Então depois da pandemia, a gente não voltou mais. Nós pensamos em voltar, só que vocês vão lembrar, o edifício do Shopping Hering lá está sendo reformado, né? Sim, o Roden teve aqui. Isso, exatamente. Tá para inaugurar ainda. Tá para inaugurar, exatamente. A nossa sala é o quinto andar todo, né? E recentemente é que foi liberado. É alugado lá? É nosso, é da empresa. É próprio? É próprio, Então... Como é que eles lidaram com isso, né, cara? Tipo, compraram o prédio... Eu entendi que eles compraram o shopping, não necessariamente todas as salas que estão lá, né? E aí eles foram fazendo essa reestilização, que ficou muito bonita, vamos concordar. Deu uma vida... Não, animal. Paginou o centro, Temos até que trazer o gestor do shopping aí, anotar pra gente convidar. Isso é legal, passei o gestor do shopping, ali, não o Roden, no caso, né? Ficou muito lindo. Bonito, E as salas... A gente vai na 15 domingo agora, volta pela Curte Hering, porque ficou charmoso pra caramba ali. Exatamente. Só não paro pra tomar um chopinho ali na Schoster, que eu tô de dieta, senão eu parava também. Sim. Então ficou... O bom é que o happy hour tá garantido, né, cara? É verdade. Pô, devia fazer o happy hour que você cara. Isso aí, não é café. Né? Não é café, é chopp, né? É chopp. Pô, a galera de fora, também, né? A galera de fora não ia reclamar de trabalhar não, velho. Isso aí. Não, brincadeira. Mas é isso. E aí o que a gente faz, né? Até então, a gente tem uma diretriz, né? Que é assim, cada gestor, ao não entregar os resultados ou a não ver performance, ele pode chamar a equipe para o presencial. A gente veio assim, até então. E tipo aquela assim, puxadinha assim, né? Opa! Gente... tem resultado e tal, então assim, quando a gente foi pro home office, claro que antes já sempre foi pro resultado, mas quando você fica longe, aí a cultura tem que ser totalmente de resultados. Sim, porque exatamente. Senão tu perde a mão, né? Tu perde a mão, não tem. Cara, eu me lembro que quando veio o home office, tem um brother meu que trabalha numa das Big Fives ali de auditoria e tal, não vou citar porque, enfim, e eles foram pro home office, cara, e aí começou a surgir muitas tecnologias para controle da produtividade em home office. Deve conhecer algumas delas e tal. Aí, tipo, ele ganhou o notebook, ganhou tudo, assim. E era uma parada do tipo assim, se o mouse ficasse parado mais do que X segundos, ele era notificado. Já ia para um dashboard lá de produtividade, né? E já mexia no índice dele, do liderado, do líder, tá ligado? O negócio. Mas acho que já é demais. Mas é como acontece nas empresas. Tem aquele líder que tá em cima ali, né? Sim. Isso que aconteceu em algumas empresas. Eu perguntei sobre a questão de cultura. Falou uma coisa interessante, que a cultura da empresa é resultado. É resultado. Entregar resultado. Tem que ser voltado a resultado nesse caso. Eu perguntei sobre a questão de cultura, porque assim, eu gosto muito desse tema, né, de cultura organizacional, até foi um dos temas assim que eu sempre me aprofundei mais, que eu percebo... Eu vi uma frase ontem que achei do caralho, o cara falou assim, cara, tu quer conhecer a cultura de uma empresa, olha pro dono, velho.
tá ali. É aquilo ali de um jeito um pouco mais robusto e diferente, mas é aquilo ali, né? aquilo ali. E isso é muito real. Isso é muito real mesmo, né? Porque a gente imprime as nossas impressões e a nossa vontade, as nossas vontades na companhia. É uma coisa natural. Mas e essa falta desse presencial que, na minha opinião, né? E talvez eu esteja completamente equivocado, que a gente falou, se tá dando resultado, tá tudo bem, né? Mas eu sinto que às vezes que pode faltar no home office, e eu sinto isso também porque no meu trabalho, no meu negócio, que é a imobiliária, né, o corretor ele é um profissional autônomo, ele não é um funcionário do meu negócio, né? Sim. Eu também não cobro horário, a gente também tem uma política diferente dentro da nossa organização. E às vezes eu sinto falta disso, de estar todo mundo no escritório, de estar todo mundo perseguindo o mesmo objetivo, de ter um alinhamento, de às vezes um problema não precisar nem enviar um e-mail, tu só olha pro cara e que já resolve, né? Sim. E isso vai construindo aquela cultura de desenvolvimento, de crescimento, né? Enfim, só por isso que eu comentei sobre essa questão. Mas eu respeito muito quem consegue trabalhar home office. Eu acho que, cara, a empresa que consegue ter sucesso 100% home office é uma empresa altamente disciplinada, né, cara? Porque é um desafio, tem que né? ser, né? Tem que ser. Algumas coisas, né? Aquele papo do cafezinho, que às vezes se descobre que tem um problema, não na empresa, mas você ajuda um colega, né? Ele conta para ti alguma coisa lá. Isso às vezes se perde, né? É lógico, né? Mas a cultura, pro resultado, nós temos plano de participação de lucros e resultados, então nós temos metas corporativas, setoriais e individuais. Tem índices individuais. Individuais. E aí, tudo isso é avaliado. Então, né, e as regras existem, né? Então, para tu atingir uma participação, a meta corporativa, inicialmente, ela tem que ser cumprida. Então, ela vira um algo corporativo mesmo. Não tá jogado, né? Tem uma gamificação ali para acompanhar. Tem ali um negócio muito bem feito, né? Cultura de resultado. Cultura de resultado, né? E aí a gente tem, nós como os líderes, especialmente da Teclógica, a gente vai na empresa, a gente segue, fez para as duas empresas quando separou, direcionou a Teclógica mais para a indústria e o Mobus sempre construção. Nós refizemos planejamento estratégico 2022 para 2023, daí é onde saiu, né? Separa Mobus, né? Refizemos propósitos, missão, visão e valores das empresas. Teclógica que tinha um propósito de quase de 30 anos, não é mais aquele, mudou para direcionar para a indústria. Né? Cara, e a importância com a missão disso. mais clara. Eu costumo dizer que quem não tem isso escrito, cara, tá navegando sem bússola. Isso, exatamente. Então, e aí quando você direciona e fica claro isso para todo mundo, e obviamente você faz esse planejamento estratégico, depois se apresenta para o time todo o que é o novo. Agora, se tu for lá, tu vai ver, tem o quadro propósito, missão, visão e valores da Teclógica, propósito, missão e valores da Mobus, porque elas estão fisicamente no mesmo andar. Eu ia perguntar isso. A Mobus, eu acho que a gente tem que explorar um pouquinho a Mobus, porque a gente já falou, a gente já entendeu a plataforma de gerenciamento, principalmente de gerenciamento de obra, né? Isso, acho que essa é a vocação dela. De canteiro de obra. Né? Se fosse resumir em uma frase, a Mobus é gerenciamento de canteiro de obra. Plataforma de gerenciamento de canteiro de obras e pós-obras, que a gente vai até um pouquinho depois. Né? Mas hoje ela está no mesmo espaço físico, também todo home office? Também todo home office. Mobus mais espalhado ainda. Como é que tu vende a Mobus, cara? Qual é a estratégia comercial da Mobus? Isso, a estratégia comercial. A gente tem um processo que não tem vendedores externos, né? A gente chama de inbound marketing, inside sales. A Mobus é totalmente inside, vamos colocar assim. Né? A gente participa de eventos, enfim, mas... Feira e tal? Feira, né? Teve recentemente a Construção em Balneário Camboriú, né? Fomos expositores lá, tínhamos nossa stand lá, a gente vai em Porto Alegre. Funciona a feira? Fomos ao Nordeste. Funciona, e a gente descobriu um negócio interessante. A Construsul, ou a Ficons, que é em Recife, ou a Expo Construir em Fortaleza, e por aí vai, elas são feiras que não são da área de tecnologia. Elas são da construção civil, novidades da construção civil. Tipo assim, piso, coisa bruta iluminação. Mesmo. Isso, iluminação, telha. Tu foi lá, não foi? Isso. Eu vi alguma coisa. Você quase não vai ver empresa de tecnologia lá. Sim. Se tu não prestar atenção, até por causa do nosso nome, como é Mobus Construção, talvez tu leva... que é eu passei por uma situação dessa num outro setor. É isso aí. Porque meu pai é dono do cemitério crematório de São José, e a gente desenvolveu um software, o Eternus, tá. que é Eterno.
que virou uma startup de tecnologia para a área de cemitério. A gente foi para uma feira funerária e era uma empresa de tecnologia. Nada a ver, tá ligado? Mas foi nisso aí foi bem assim que nós nos inserimos nessas feiras. E elas deram muito resultado. Por quê? Porque daí lá estão as nossas personas, né? Que a gente chama do marketing ali, né? Os Tá lá, ICPs. estão lá os ICPs. O engenheiro tá lá, o responsável pela qualidade, o técnico de segurança do trabalho tá lá, essa turma toda tá lá, não para ver tecnologia. Mas quando ele se depara com a tecnologia, eu falo, pô, isso aí vai me ajudar um monte, hein? hein? Legal isso daí. Deixa eu conhecer mais. E aí você chama para stand, apresenta, faz negócio. E sempre dá muitos bons leads dessas feiras, né? Faz campanha também online, tráfego pago, alguma coisa? Tráfego pago, tudo. A gente tem agências contratadas para gerir o RD Station que a gente usa, né? Para gestão de leads. Eu uso também. Nós temos 3 pessoas de marketing, uma jornalista interna, para escrever artigos, para fazer as atualizações do blog. Indicar vocês para podcast. Também, né? Aí já é assessoria de imprensa, né? Já é assessoria de imprensa. Então tem todo um time ali que faz a máquina girar, né? Nós tínhamos, antes de 2019, algumas estratégias de, às vezes, colocar os vendedores dentro viajar, né? Pô, vai passar uma semana no Nordeste, passar uma semana... Mas com um grau de maturidade muito baixo do cliente. O cliente, às vezes, não conhecia quem era você, nunca tinha visto a plataforma, não sabia... Chegou a ter um representante externo. Primeiro já galgando. Chegou a ter... Não eram representantes, eram funcionários mesmo, mas que saíam de Blumenau e ficavam rodando aí o Brasil, especialmente São Paulo, as regiões mais industrializadas. Mas isso dá um custo de despesa muito alto. E aí a gente olhou para isso e falou, não... Que tem uma empresa de LTV, de recorrência. De recorrência, exatamente. É um SaaS, vamos dizer assim? É um SaaS. Tem um setup, o cara paga. Paga uma implantação bem básica, porque a implantação também é remota, né? Então a gente não vai com ninguém lá no E cliente. é por usuário? Não, o usuário é limitado, é por módulo e por dispositivo habilitado. Né? Então um tablet, um celular, daí é um dispositivo habilitado. E é uma parada... tipo assim, existe um georreferenciamento da obra, tipo, o cara tem que fazer, por exemplo, o cara vai fazer um check-in na obra, por exemplo, faz check-in na obra, bate foto da obra. Sim, dentro dos módulos tem várias coisas, né? O geolocalização tá mais no diário de obras, né? Que você tem mapa climático, tudo que acontece na obra, até para justificar Eu vou dar um exemplo do brasileiro, né? Tipo, o engenheiro tem que estar lá fiscalizando e fazer um registro de alguma atividade. Sim. Mas ele tá na praia e o pedreiro mandou a foto para ele botar no sistema. Para as construtoras que têm controle de acesso à obra, aí não tem como. Não tem como. Por isso que controle de acesso, que é o nosso módulo de registros, desculpa aí, galera, é um deles, né? Mas é isso. É quase como um funcionário bater ponto, né? Tem que ir lá, né? Você tá... Então tem isso. O controle de acesso tem isso. Você vai passar na catraca, ou física ou virtual. O Mobus tem uma virtual também, que você bate o QR Code e registra que chegou lá. Tipo, pega, ou até às vezes facial, daqui a pouco vai ser. A catraca física tem facial. Ela tem facial. E além de controlar se a pessoa entrou na obra, ela também checa toda a documentação. Quem é o maior necessária. cliente de vocês aí, da Mobus? Cara, maior, vamos pegar assim... Volume de obra. A gente tem um ranking da construção civil, que é o ranking da Intec. Ela lista as 100 maiores construtoras do país. Sim. 30 das 100 maiores construtoras do país usam Mobus. Porra. Todas as listadas em Santa Catarina usam Mobus. Litoral de Santa Catarina. FG, Roga, Melchioreto, que é MS, a Vetter, né? Foram as 4 primeiras catarinenses listadas aí nesse ranking de 100. Todas são clientes do Mobus. A semana... Hoje a Copas é cliente? Não. Navegantes? Pode ser, a gente tá com quase 400, então pode ser que assim... Não, é que essa consultora é tão regradinha no canteiro de obra, fui visitar a obra dos caras, pô, o refeitório parece um restaurante e o almoxarifado parece uma loja de material de construção, cara. Aí eu disse, não, pô, os caras têm que ter essa parada, senão tá errado. Você entra em obras hoje, as empresas bem estruturadas, você entra e você diz, poxa, isso aqui é uma obra? Mas é aquele negócio, né, a visita... a impressão que causa de que é organizado, que... Cara, isso aí já muda tudo, né? Muda tudo. O cliente que Quantos colaboradores o Mobus tem hoje? O Mobus tem 48. É a Mobus ou o Mobus? A empresa é a Mobus, o produto é o Mobus. Tá. Que a gente fala da empresa, né? Tanto faz. Mas a gente estava com 48, mas com algumas vagas em aberto, a gente chegando, então deve estar uns 50. Sempre vagas em aberto, né? Passando aí. Área de tecnologia... mas o problema nós da comunicação crônico, né? Visual também temos esse negócio aí.
É lá dentro. Ah, é lá? Uhum. É, mas não pega no microfone, É. né? Tá tudo Então, certo. Tem um barulhinho aqui, mas tá tudo certo aí, pessoal. Pode falar. Empresa de tecnologia, assim, tá todo mundo sempre de olho nos profissionais e com vagas em aberto. É muito difícil não estar contratando. É normal, né? Tu tem algum dado sensível que não compartilha? Pode abrir faturamento, alguma coisa assim? Esse não dá para abrir, né? Esse Mas assim, a gente fala em número de clientes, né? 400 A clientes. gente tá indo para 400, né? 400 clientes. 2019, quando a gente chegou ali, tinha menos de 80. Né? E a gente foi fazer Colaboradores, tu trabalho, já foi falou, crescendo. não? O número... Colaboradores, mais ou menos 50, né? A gente falou em 48 e algumas pessoas chegando. Mas da Mobus. Da Mobus, só da Mobus. Tecnológica 80, mais 80. ou menos, Mobus mais ou menos 50, né? Pô, é bastante gente, É cara. bastante gente. E quantos setores? Tá dividindo em quantos departamentos a Mobus, assim? A Mobus tá marketing comercial, daí assim... Uma curiosidade, quando vocês... Perdão, te interrompi, mas... Não, Deixa... É. Marketing. Não, mas porque tem a ver com isso. sim. Quando vocês fizeram a spin-off, né? Vocês licenciaram da Tecnológica a tecnologia para Mobus ou a tecnologia passou a ser da Mobus? Passou a ser da Mobus. Hoje a Mobus é a dona do código-fonte e tal. Isso aí. Já Legal. você faz isso aí, né? Então, marketing, aí vai ter o setor de tecnologia. A gente tem 3 heads, né? Tem então CEO, a gente reestruturou isso há pouco tempo também, dentro desse planejamento, né? Então, eu tô como CEO, aí nós temos o head de comercial, que é responsável por todo o comercial e marketing. Aí entenda-se comercial, pré-venda, vendas e pós-vendas, ICS, que é o Customer Success também, tá ali. Tem um head de produto, que daí é toda a área técnica, suporte, desenvolvimento, projeto, tudo que está relacionado ao produto em si, né? Arquitetura de software, esse tipo de coisa. E um head administrativo, que daí é onde está toda a parte de gestão, financeiro, e toda essa parte administrativa, né? Então, hoje, essa estrutura é uma estrutura ela era mais complexa antes, a gente reduziu ela para simplificar, né? E abaixo dessas pessoas tem, obviamente, coordenadores, tech leads, esse tipo de coisa, né? Mas e a Tecnológica, a mesma coisa, a gente fez o mesmo plano para as duas empresas, mesma coisa, tem um CEO, um head de Mas elas serviço. compartilham colaboradores ou... Não compartilha colaboradores. Separou. O que a gente tem é que quando a gente criou a empresa Mobus Soluções Tecnológicas, essa empresa não tem área administrativa. A gente contrata da Tecnológica o serviço. A Tecnológica faz até serviço de BPO, então. Elas fazem o exatamente. BPO Nesse da caso, Mobus. sim. Até porque já fazia, né, toda a gestão de contrato, financeiro, tudo, então... Só paga agora, A cara. gente Porque separou, né? contrata, por hora, contrata esse serviço administrativo da... Vamos da agradecer rapidinho nossos patrocinadores, Filipão. Vamos lá. Pode ser só um minutinho, Heloísa. Arte Pro Comunicação Visual, você conhece, não custa lembrar, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar para comunicar bem o seu negócio, você encontra aqui na Arte Pro. Quiser conhecer o nosso estúdio do Empreender CQ, só chega aqui na Arte Pro também, na BR-470 em Blumenau. Com certeza você vai poder conhecer uma boa empresa e ainda visitar o nosso estúdio aqui. Quem sabe um dia até sentar nessa cadeira aqui, né? Isso aí, daqui a pouco eu vou apresentar para o Luiz. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São nossos parceiros aqui de primeira hora. Sicredi Vale Litoral. Mandar um abraço pro Bruno lá do marketing e todo o time lá que faz acontecer, né? O presidente Seu Andrade, toda a turma, né? O Arão, que faz e está crescendo, né? Abriram agora a agência de ilhota. Né? No Brasil são quase 10 milhões de associados, aí 9 milhões e alguma coisa, e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Boa. Ponsone Espaço Conecta. A Ponsone tem loja Rio do Sul, Blumenau, tá 34 anos no mercado. Então, não tem o que dizer, né? Só comprar cadeirinha para sentar bem. Cara, só vai lá e com certeza você vai ser bem atendido. Né? Os produtos da Ponsone são produtos de qualidade, sempre antenados com o que há de melhor no mercado aí. Então, cadeiras, mesas, móveis para escritório, no geral, vai lá na Ponsone que com certeza você vai se surpreender com o produto dele. Fernando Construções, galera, sua casa de alto padrão no Vale Europeu, são mais de 300 projetos entregues. Fernando Só e todo 300. O time. É coisinha, né? Fala 300, fala 300. Mandar um abraço pro Dalton também, que tá lá com o Fernando. E todo o time, o Alan, que é membro do clube também, nossos amigos. Realmente uma alegria tremenda ter a Fernando Construções. Se você quiser a chave na mão, cara, é mais barato construir a sua casa que comprar ela pronta. Então, quer a chave na mão, não quer se incomodar com obra, contrata o Fernando e o time dele. Eu tenho certeza, uma construtora aí que vale a pena você conhecer. E daqui a pouco deve estar usando móveis. Principalmente você Nós vamos botar... Vamos colocar móveis lá. Isso, principalmente você que empreende, né? Não quer se incomodar. Bota na ponta do lápis, cara.
Cara, Fernando falando muito Construções. sério, velho. Eu já construí, já reformei. Bicho, foca naquilo que tu sabe fazer, cara. É, exatamente. Foca naquilo A que tu não sabe ser que tu fazer. queira aprender, aí passa pelo processo. Contrata Quer alguém. começar A não ser construir, que tu né? olhe assim, não, eu quero começar a construir. Aí vai se lá e joga. constrói. É. Aí até liga pro Fernando também, que ele é parceiro, vai te dar umas dicas, né? Tem mercado pra todo mundo, sol nasce pra todos. Vai dar mentoria. Mas a Fernando Construções, com certeza, vai lhe atender muito bem. Construir um produto aí pro Fernando. É. Ó, Fernando, tem que abrir mentoria para construtora. É isso aí. Restaurante Dona Ana, o melhor ambiente para network empresarial no almoço aqui no Banif, no Tenente da Blumenau. Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando os nossos episódios. E Conect, assessoria imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau, região, todo o Vale Europeu também pode contar, né, com o time da Conect. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E a gente tá com o Aloísio Arbegaus. Arbegaus. A minha letra tá Arbegaus. cheio de bala. Perdão, Aloísio, que é um sobrenome realmente, pra nós aqui, não é tão comum, né? Aqui a gente tá mais acostumado com Fitzenreiter, né? Arbegaus é até fácil, né, cara? Uma vez eu fui no cartório, eu falei, ó, João Paulo Taumaturgo. Ela, como é que escreve? Você falei, moça, Taumaturgo, não tem. Se pô, fosse um Schmidt, tu sabia, né, cara? Verdade. Brincadeiras à parte, Aloísio, desculpa aí a brincadeira. Quero te agradecer, te parabenizar pela trajetória. Acho que o Felipe podia fazer a pergunta ali. Luísio, tá participando aqui do Empreenda, né? Conheceu um pouquinho, assistiu alguns episódios ali, né? Parte de alguns episódios. Espero que tu assista mais, né? Gosta de conteúdo. Mas isso que a gente tá fazendo aqui, né? Sentar, contar, por exemplo, a tua história, falar sobre gestão, falar sobre negócio, falar sobre sucessão, por exemplo. O que tu acha desse conteúdo que a gente entrega aí pro empreendedor? Eu acho ótimo, acho que é fundamental ter um espaço assim, né, para inspirar, eu acho que para validar mais do que tudo, né, algumas histórias, né, contar as histórias de sucesso do pessoal aí e quem sabe inspirar, né, os gestores, as demais pessoas a buscar entender o que os outros já fizeram, né, e o que de novo pode ser feito para também se chegar a empreender. Eu digo que a geração Y, né, e a geração G agora já tinha a história do nativo digital na Milênio e tal. Agora eu acho que já é uma geração que já entende mais o empreendedorismo como como um caminho a seguir, né? E ter um espaço assim, justamente para que esse público se inspire, eu acho fundamental. Então de parabéns aí pelo espaço aí, Obrigado, cara. 20 e tantos anos no mercado de tecnologia. Quanto tempo de presidente? 1 ano e meio, 2 anos? 1 ano e meio. Cara, o que um presidente não pode fazer de jeito nenhum, um erro que tu percebe dos presidentes que te acompanharam na jornada e agora na condição de presidente, e o que ele não pode deixar de fazer? Vamos começar pelo que ele não pode deixar de fazer, né? Eu acho assim, e eu pratico isso, né? Acho que tem que ouvir, né, o que os colaboradores, os clientes têm a dizer. O negócio ele se molda assim, né? Tu não constrói um produto sem ouvir todas as partes. Provavelmente se fazer isso ele não vai ter aderência, né? Então eu gosto de ouvir, né? Provocar dentro daquilo que comentei há pouco e facilitar. Porque também se tu só ouvir e fazer provocações, mas tudo não dá para fazer, tu não valoriza as boas ideias, né? Se um bom plano de negócio, né? A galera desmotiva. Então você tem que estar a todo tempo entendendo como funciona dentro e fora da empresa, né? Cara, aí o que não deve fazer, eu acho que desrespeitar as pessoas, né? Acho que as pessoas estão ali, todo mundo sai de casa para dar o seu melhor, não deixar de olhar o mercado, porque assim, é isso que molda o negócio no final das contas, né? Então, é mais por aí. Eu gosto que assim, nós todos como empresas, por mais que a inteligência artificial esteja aí, né? Que é o hype do momento, né? Uhum. A gente tem talvez a falsa ideia de que, pô, agora seremos substituídos, né? Uhum. Não é isso. Eu acho que os profissionais que estão utilizando a inteligência artificial, e assim, eu acho que todos nós, de alguma maneira, usamos no dia a dia, já não tem mais como não fazer uma pesquisa ali, uma pergunta. Eu uso pra caralho, velho. Eu também, assim, nós lá na empresa usamos Gera documento, tudo. Nós usamos para geração de código-fonte já lá na empresa. Então, assim, né, para aprimorar código, facilitar. Então, tem que estar de olho em tudo isso daí para ver como ser mais produtivo. A gente falou aqui. Vocês têm um setor de AI assim já? A gente tem estudos, a gente já testou para módulos do Mobus AI para reconhecimento de padrões, né? Para módulo de segurança você faz reconhecimento de padrão de imagem, né? Então você consegue reconhecer
um protetor auricular, um óculos, um colete para modo de segurança na construção civil. Entendi. Nós não colocamos isso no mercado, mas nós fizemos um estudo, né? E para a parte de documentação, que em construtoras muito grandes, geralmente tem 2 ou 3 pessoas na construtora, porque tem muitas empresas terceirizadas e tem documentações que são mensais. E aí tem um fluxo grande de documentações. A gente fez um experimento para reconhecer os padrões de documentos para fazer isso entrar mais rápido, né? Então, assim, dá para usar em muitas coisas, né? E propriamente daí internamente para gerar código, para facilitar, por exemplo, marketing, né? Jornalismo, né? Sim, hoje você consegue revisar texto, como é que fica melhor. Então, assim, a gente usa ela tá em todas as áreas hoje, de alguma maneira, fazendo isso daí, né? Então, a inteligência artificial é um caminho sem volta, né? Investimento na casa dos trilhões aí no mundo. Então, ela veio para ficar e não tem muito o que fazer. Aliás, abraçar e junto, tem que aproveitar o que aí está cada vez mais, né? Show de bola, cara. A Luiz, então, da Tech Lógica e da Mobs Construção. Obrigado, cara, pela oportunidade. Espero que tenha gostado aí. E com certeza a gente volta a falar quando tiver o êxito. Não, tô brincando. Quando vocês tiverem. Quem sabe, né? Não, brincadeiras à parte. Mas a gente volta a conversar com certeza ao longo dos anos aí, porque se tá 31 anos no mercado, a Tecnológica, a Mobs tem que chegar nesse patamar também, né? Não é a visão? Sim, esperamos, né? Cara, agradeço o espaço mais uma vez. Obrigado, João. Obrigado, Felipe. E sucesso cada vez mais aí no Empreender SC. Tamo junto. Obrigado. Tá com a gente até agora? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vai lá. Compartilha essa história inspiradora aí do intraempreendedor que se tornou membro do board e depois sócio, né, das companhias aí. Então, com certeza vai contribuir muito na trajetória de bastante gente. Lembrando sempre que no empreendedc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Esse foi mais o Empreender Cast para vocês. Valeu, turma. Falou, galera.